Talvez você já tenha passado por isso. Aquele instante em que algo te tira do sério. Uma palavra atravessada, um olhar de desprezo, uma injustiça evidente. Em segundos, você sente o sangue ferver. Responde no impulso, eleva a voz, tenta impor o respeito que sente ter perdido. Mas depois vem o vazio, o arrependimento, o pensamento repetitivo. Por que eu reagi assim? Por trás dessa reação existe uma dor silenciosa e também uma escolha inconsciente que quase ninguém percebe. Muitos vivem presos nessa armadilha, parecer fortes por fora, mas desmoronando por dentro. A necessidade de mostrar que ninguém pisa em você pode ser, na verdade, um grito de socorro. A exaustão de quem está sempre se defendendo, sempre em alerta, sempre tentando provar que tem valor. Mas como ensinou Sêneca, ninguém é mais miserável do que aquele que está sempre se preocupando em parecer forte. Porque essa preocupação não nasce da força, mas do medo. Medo de ser visto como fraco. Medo de perder o controle. Medo de ser ferido outra vez. Existe um paradoxo aqui que poucos ousam encarar. A verdadeira fraqueza não está em não reagir. Ela está em reagir o tempo todo. A fraqueza não está na calma, mas no desespero de provar algo. Não está na escuta, mas na pressa de responder. A força real é silenciosa, serena. Ela não precisa ser anunciada, porque se impõe pela presença, pela integridade, pelo autocontrole. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, dizia que o ser humano se parece com um cão atado a uma carroça. Ele pode resistir, lutar contra o movimento natural da vida e se ferir. Ou pode caminhar com a carroça, em sintonia com o ritmo das coisas, em paz com aquilo que não pode mudar. E essa imagem simples, mas poderosa, revela um ponto essencial. Você sofre menos quando para de reagir, quando para de lutar contra o inevitável, quando entende que autocontrole não é repressão, é liberdade. Liberdade de não se tornar escravo das emoções. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas... E se você estiver confundindo reação com força? E se a fraqueza que você tanto teme já estiver te dominando justamente quando você tenta parecer invencível? Essa é a verdade cruel que poucos têm coragem de te contar. Mas a coragem que você precisa agora não é para enfrentar o mundo, é para enfrentar a si mesmo. E escolher finalmente uma nova forma de existir. Mais consciente, mais forte por dentro, mais livre de tudo aquilo que você não pode controlar. Durante muito tempo, acreditamos que a força se revelava no volume da voz, na firmeza dos punhos, na rapidez da resposta. Crescemos ouvindo que quem grita mais alto ganha a discussão, que quem impõe respeito pela intimidação merece ser temido, e que ser temido é melhor do que ser desrespeitado. Mas essa é uma mentira elegante. Uma armadilha cultural disfarçada de sabedoria popular, porque a verdadeira força não se manifesta através da violência. Ela se revela na capacidade de não se perder de si mesmo diante do caos. A neurociência já demonstrou que estados de medo e estresse constante elevam o nível de cortisol, provocando reatividade, confusão mental e comportamento impulsivo. Quando você responde no grito, no impulso ou na agressividade, seu corpo está apenas tentando se proteger. É um mecanismo de sobrevivência primitivo, mas não é sabedoria, é instinto, é o mesmo padrão de uma criança assustada, tentando chamar a atenção para não ser ferida outra vez. Imagine um copo de vidro. Ele pode parecer firme, transparente, rígido, mas basta uma queda e ele se estilhaça. A rocha, por outro lado, permanece inteira mesmo após anos de tempestade. Ela não responde aos ventos. Ela não muda com a chuva. Ela apenas é. E é por isso que ela inspira respeito. Porque sua força não depende das circunstâncias.
Ela é constante, silenciosa, presente. No estoicismo, aprendemos que o domínio interno é maior que qualquer controle externo, porque quem controla a própria mente, controla tudo. E quem precisa controlar os outros para se sentir seguro, na verdade, já está dominado pelo medo, pela insegurança, pela necessidade infantil de aprovação. A força exterior é uma armadura frágil. A força interior é uma raiz que sustenta, que alimenta, que não aparece, mas transforma tudo por dentro. A força de verdade é aquela que te permite escolher o silêncio quando todos esperam que você exploda, que te permite permanecer sentado quando todos esperam que você reaja, que te permite manter a dignidade quando tudo ao redor tenta te empurrar para o caos. Essa força não está nas mãos, está na consciência, está no autocontrole, está em não precisar provar nada para ninguém, porque você já sabe quem é. E isso basta. Quantas vezes você já disse ou pensou: ele me tirou do sério, ela me fez perder a paciência, essa situação me tirou do controle. Essas frases parecem normais, quase inofensivas, mas elas escondem uma das armadilhas mais traiçoeiras da mente humana: a terceirização da responsabilidade emocional. Quando você diz que algo ou alguém te tirou do sério, você está, sem perceber, entregando sua força nas mãos do outro. Está dizendo: eu não sou dono de mim. Essa terceirização cria um ciclo vicioso. Você se sente fraco, reage impulsivamente, se arrepende depois e busca justificativas externas para sua perda de controle. E assim, dia após dia, vai enfraquecendo o elo com sua própria liberdade interior. Porque é impossível manter a paz quando você acredita que depende dos outros para se sentir bem. E é justamente aqui que o estoicismo traz uma das suas lições mais libertadoras. Ninguém pode te tirar do sério sem sua permissão. Epicteto dizia com firmeza: você se torna escravo daquilo que te irrita. E essa frase é como um espelho. Mostra, sem filtros, que toda vez que algo te irrita profundamente, é porque existe dentro de você uma ferida aberta, uma fraqueza não curada, uma dependência de controle. E quanto mais você tentar controlar o mundo ao seu redor, mais será controlado pelas circunstâncias. A verdadeira liberdade começa quando você para de exigir que o mundo se comporte como você espera e passa a se comportar como você escolhe. Imagine que sua mente é como uma casa. Se você deixa a porta aberta para qualquer um entrar, qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer notícia invade e bagunça tudo. Mas se você aprende a fechar essa porta com consciência, a filtrar o que entra e o que permanece, você deixa de ser refém do mundo e passa a ser guardião de si mesmo. Isso não significa indiferença, significa soberania, significa autonomia emocional. Quando você para de terceirizar sua força, algo poderoso acontece. Você não se torna mais frio, você se torna mais calmo, não se torna mais distante, se torna mais centrado, porque agora não importa o que dizem, o que fazem ou como te olham, importa o que você decide carregar dentro de si. E isso sim é força, a força que ninguém pode te dar ou tirar, porque ela é sua, sempre foi e sempre será quando você escolher retomá-la. Existe uma diferença profunda entre parecer forte e ser forte. Mas poucos sabem disso. Muitos acreditam que a força está em reprimir a dor, esconder a fragilidade, vestir uma armadura emocional e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E é justamente aí que muitos falham. Porque reprimir não é dominar. Reprimir é silenciar algo que ainda está vivo dentro de você. E o que está vivo demais para ser ignorado, uma hora explode, em forma de raiva, cansaço, exaustão ou distanciamento afetivo. A sociedade premiou por muito tempo a imagem da pessoa imperturbável,
Aquela que não demonstra emoção, não chora, não se abala, mas isso não é força, isso é anestesia, isso é desconexão emocional. E quando uma pessoa se desconecta das próprias emoções, ela também perde o contato com a empatia, com o sentido, com o prazer genuíno de estar presente na vida. O mundo não precisa de mais gente fria, precisa de gente consciente, gente que saiba sentir sem ser dominada, gente que saiba reagir com sabedoria. Força verdadeira é sentir tudo o que vier, mas escolher o que fazer com isso. É reconhecer a tristeza sem se afundar nela. É admitir o medo sem ser paralisado por ele. É saber que está com raiva e ainda assim decidir esperar o momento certo para agir. Isso não é fraqueza, isso é maestria emocional. Isso é força interior em ação. Muitos falham porque tentam construir uma imagem de força sustentada por aparências. Mas o que não tem raízes profundas cai com o primeiro vento, como um castelo de cartas, como uma máscara mal colocada. E é por isso que tantos se sentem exaustos, tentando manter uma imagem que não condiz com o que sentem por dentro. A dissonância entre o que mostram e o que vivem os adoece. Ser forte não é sobre nunca fraquejar. É sobre se levantar com mais sabedoria cada vez que cair. É sobre ser honesto com as próprias limitações e ainda assim não se entregar a elas. É sobre parar de lutar para parecer algo e começar a viver o que se é com dignidade. Porque a verdadeira força não precisa se mostrar. Ela apenas é. Ela está na coerência, no silêncio, no respeito que você tem por si mesmo quando ninguém está olhando. Reagir é uma das primeiras respostas que aprendemos na vida. Um choro ao nascer, um grito diante do medo, um empurrão quando somos contrariados. Mas crescer emocionalmente é aprender a substituir a reação pela resposta. A reação é automática, instintiva, impulsiva. A resposta é consciente, ponderada, livre. E essa diferença muda tudo. Porque quem vive reagindo não está decidindo, está apenas repetindo padrões. Quando você reage, não é você quem está no comando, é a sua história, é o trauma que você não curou, é o medo que você não entendeu, é a dor que você ainda tenta esconder. A reatividade te aprisiona num ciclo de repetição. Você sempre age igual, mesmo esperando resultados diferentes. Isso impede qualquer transformação real. Impede sua evolução. Imagine uma flecha envenenada que atinge seu corpo. A dor é imediata. Mas, ao tentar arrancar a flecha no desespero, sem pensar, você espalha o veneno mais rápido pelo corpo. A reatividade é isso. Você pensa que está se protegendo, mas está aprofundando o dano. Está reagindo à dor com mais dor. À agressão com mais agressão. Ao medo com mais medo. A resposta consciente exige um intervalo, um espaço entre o que acontece e o que você decide fazer com aquilo. Um segundo de silêncio, um momento de pausa. Esse intervalo é onde mora a liberdade e também a sabedoria. É nele que você consegue enxergar com clareza, escolher com lucidez, agir com inteireza. Comece observando suas reações mais frequentes. Perceba como você se irrita com certas pessoas, como se defende automaticamente em algumas situações, como levanta muralhas, antes mesmo de saber se está sendo atacado. Tudo isso são reflexos condicionados. E enquanto você viver condicionado, você não está livre. Está apenas reagindo. E quem vive reagindo não cria futuro. Apenas repete o passado. Substituir a reação pela resposta é um dos maiores saltos de consciência que um ser humano pode dar, porque exige coragem para pausar, humildade para refletir e força para escolher o que é mais difícil, o autocontrole. Mas é nesse esforço silencioso, quase invisível aos olhos do mundo, que você começa a se transformar, não em outra pessoa, mas na pessoa que você sempre teve o potencial de ser. Alguém que não se deixa mais dominar pelo que sente,
alguém que não se torna refém das próprias feridas, alguém que escolhe, com consciência, a própria resposta. E isso é liberdade, isso é evolução. Dentro de quase todo comportamento impulsivo, existe um pedido oculto de aceitação. A vontade de ser visto, de ser reconhecido, de ser respeitado. Muitos buscam isso elevando o tom, dominando espaços, impondo limites com agressividade. Mas por trás desse comportamento, muitas vezes, há um coração inseguro tentando ser validado. O problema é que a busca constante por aprovação externa revela, silenciosamente, uma desconexão com o próprio valor. Quanto mais você depende do olhar do outro para se sentir inteiro, mais vulnerável se torna às críticas, aos julgamentos, aos silêncios. Você se molda para agradar, se corrige para ser aceito, se anula para não ser rejeitado. E assim, sem perceber, vai perdendo a própria identidade. A necessidade de ser admirado se transforma numa prisão, uma cela emocional com grades invisíveis. Marco Aurélio, em suas meditações silenciosas, escreveu: "A melhor vingança é não ser como o seu inimigo." E isso inclui não ser como aqueles que você teme decepcionar. Não se curvar à pressão de parecer algo que não é. A força não está em ser admirado, está em se manter fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Está em sustentar sua dignidade, mesmo quando você não é aplaudido. O silêncio poderoso, tão valorizado pelos estoicos, surge justamente desse centro interno, quando você não precisa mais se justificar, se explicar, se provar. Quando você apenas está inteiro. E sabe disso. Esse é o tipo de força que transforma ambientes. Não porque grita, mas porque irradia uma presença que dispensa aprovações. A aprovação que realmente liberta não é a que vem de fora, é a que você dá a si mesmo. É olhar para dentro e reconhecer: mesmo imperfeito, eu me respeito. É entender que o amor próprio é silencioso, mas firme, e que ninguém pode tirar sua paz quando você não depende do outro para senti-la. Essa é a força serena que você merece cultivar e que pode começar agora, sem precisar de permissão. Existe um movimento subterrâneo que atua dentro de você todos os dias. Ele não é barulhento, não se anuncia com palavras, mas define silenciosamente cada escolha, cada reação, cada relação. Esse movimento se chama condicionamento emocional. E ele costuma ser tão antigo quanto a sua infância. São padrões herdados, aprendidos, reforçados por anos. E por mais que você tente mudar por fora, se não encarar essas raízes, tudo recomeça do mesmo lugar. Condicionamento emocional é quando você responde automaticamente a uma situação, não porque escolheu, mas porque foi programado. É a mãe que sempre se anula para manter a paz. O homem que se fecha porque aprendeu que sentir é sinal de fraqueza. A pessoa que se sabota porque internalizou que não merece. Tudo isso não são escolhas livres. São respostas antigas, agindo sem consciência. E é por isso que muitas vezes você sente que não consegue mudar, porque está tentando mudar os frutos sem tocar na raiz. É como querer silenciar um alarme sem remover o gatilho. O comportamento se repete, a dor se repete e a sensação de impotência se aprofunda. Mas há uma chave aqui: autoconsciência. O primeiro passo não é mudar, é observar. Comece olhando para suas reações mais recorrentes. Escreva sobre elas. Reflita. De onde vem isso? Quem me ensinou a agir assim? Isso me protege ou me aprisiona? A escrita reflexiva é um espelho da alma. Quando você escreve com sinceridade, começa a perceber que muitas das suas dores não são suas. Foram herdadas, repetidas, reforçadas. E ao perceber isso, você ganha poder. Porque aquilo que você pode observar, você pode transformar. A liberdade emocional não começa com grandes atos. Começa com pequenos despertares.
com a coragem de ver, com a disposição de entender, com a paciência de reconstruir. E nesse processo silencioso e profundo, você vai soltando as correntes internas que nem sabia que carregava. Até que um dia, sem fazer alarde, você se sente leve, pela primeira vez, e livre, por inteiro. Há uma crença sutil que se espalhou nos últimos tempos como um valor moderno. A de que dizer tudo o que se pensa é sinal de autenticidade. Que reagir no calor da emoção é ser verdadeiro. Que explodir, gritar, confrontar é se posicionar. Mas por trás dessa ideia, muitas vezes, há apenas um comportamento impulsivo, disfarçado de coragem. E impulsividade não é sinceridade, é falta de filtro, falta de sabedoria emocional. Dizer tudo o que sente, no exato momento em que sente, pode parecer libertador, mas pode ser também destrutivo, porque o que você sente em um instante de raiva ou medo não é uma verdade eterna, é apenas uma corrente emocional passageira. E se você transforma toda emoção em ação imediata, está vivendo como um rio sem margens, sempre transbordando, sempre arrastando tudo ao redor. Cleantes de Assos, um dos pilares do estoicismo, dizia que resistir aos impulsos é o verdadeiro ato de coragem. Porque é fácil se deixar levar, difícil é segurar a própria mão quando ela quer reagir. Difícil é calar a própria boca quando o orgulho quer gritar. Difícil é escutar até o fim quando o ego quer interromper. Mas é nesse difícil que a força real se constrói. A impulsividade disfarçada de sinceridade muitas vezes fere, afasta, rompe. E depois que o estrago está feito, é comum ouvir: mas eu fui apenas honesto. Como se honestidade justificasse a falta de empatia. Como se franqueza fosse sinônimo de descontrole. Mas não é. Honestidade não exclui sensibilidade. Sinceridade não anula responsabilidade afetiva. Ser autêntico é diferente de ser reativo. A autenticidade verdadeira vem da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se escolhe fazer. Vem da escuta interna, da reflexão silenciosa, do discernimento entre o que precisa ser dito e o que precisa apenas ser compreendido. É um silêncio que cura. É uma palavra que edifica. É uma presença que não fere. A impulsividade pode parecer bravura, mas é, na maioria das vezes, uma forma de fugir de si mesmo, de evitar o incômodo de pensar antes, de sentir mais fundo, de amadurecer antes de agir. E nesse caminho, o preço pago é alto. Relações quebradas, arrependimentos profundos, oportunidades desperdiçadas. Que a sua coragem não seja a de gritar mais alto, mas a de permanecer em paz quando tudo em você quer reagir. Essa é a coragem que transforma, que sustenta, que liberta. Aquilo que você repete com frequência na sua mente molda pouco a pouco o formato das suas emoções. As palavras que você escolhe para se descrever, para narrar sua realidade, para interpretar o que vive, funcionam como comandos silenciosos para a sua consciência. E muitas vezes, sem perceber, você está alimentando estados de fragilidade emocional apenas por manter um vocabulário mental que sabota sua força. Quando você diz, estou com raiva, o corpo reage com tensão, o pensamento se fecha, a energia se contrai. Mas se você diz, estou em alerta, o mesmo estado emocional se reconfigura em algo mais ativo, mais consciente, mais responsivo. As palavras criam realidades internas. Elas não descrevem apenas o que você sente. Elas organizam o que você vai sentir depois. A neurociência chama isso de neuroplasticidade linguística. O cérebro responde à forma como você fala consigo mesmo. Um vocabulário carregado de vitimação, de escassez, de fraqueza emocional, reforça essas estruturas internas. Um vocabulário de responsabilidade, clareza e serenidade constrói um estado emocional mais estável, mais coerente, mais resiliente.
Repare nas palavras que você mais repete no seu dia. Quantas delas são palavras que drenam sua força? Quantas são expressões herdadas, reativas, automáticas? Substituir "isso me destrói" por "isso me desafia" pode parecer pouco, mas é um gesto profundo de reprogramação mental. Não se trata de negar a dor. Trata-se de reescrevê-la com mais lucidez e menos submissão. Sua mente é um espaço sagrado, e as palavras que você planta nela são as sementes que definirão seus frutos emocionais. Comece a observar, com delicadeza e firmeza, o que você tem permitido crescer ali dentro. A linguagem que você usa é também a linguagem com a qual você se trata. E quem muda a forma como se trata, muda também a forma como vive. Porque cria, enfim, uma nova atmosfera interna. Uma atmosfera onde a força não precisa gritar. Ela apenas respira e permanece. Há um homem que se chama José, mas poderia se chamar qualquer nome. Poderia ser você, seu vizinho, um colega de trabalho. Um homem comum, atendente bancário em uma cidade movimentada, exposto diariamente a pressões, cobranças, desrespeitos velados e, muitas vezes, agressões verbais disfarçadas de impaciência. Por anos, José reagia como muitos. Explodia, se defendia, levava o estresse para casa. Sentia-se injustiçado, invisível, cansado. Até que algo mudou. Não foi um evento milagroso. Foi uma descoberta silenciosa. José encontrou um livro antigo sobre filosofia estoica e, entre tantas palavras, uma frase o atravessou como um sussurro firme. Você não controla os acontecimentos, mas pode controlar sua resposta a eles. Aquilo ficou ecoando, e ele começou a testar essa ideia. Primeiro, em um atendimento tenso, depois, numa conversa difícil em casa, depois, em uma reunião delicada com seu gerente. E pouco a pouco, sem que o mundo percebesse, José foi se tornando outro. Ele não mudou de emprego. Não se tornou celebridade, não largou tudo para meditar nas montanhas. Ele permaneceu no mesmo lugar, mas passou a habitar esse lugar com outra energia. Desenvolveu 3 virtudes silenciosas: paciência, respeito próprio e clareza de propósito. Paciência para ouvir sem absorver. Respeito próprio para não se submeter ao que o diminuía. Clareza de propósito para lembrar todos os dias quem ele queria ser, mesmo em ambientes hostis. Com o tempo, algo surpreendente aconteceu. As pessoas passaram a respeitá-lo mais. Não porque ele impunha medo, mas porque sua presença emanava firmeza. Ele aprendeu a arte de responder com serenidade, a sabedoria de não se envolver em batalhas pequenas, a coragem de permanecer centrado, mesmo quando tudo ao redor parecia querer tirá-lo do eixo. E isso não veio de cursos, nem de títulos. Veio da prática silenciosa do autocontrole, da filosofia aplicada ao cotidiano, do estoicismo vivido nos detalhes. José não se tornou um mestre, mas se tornou um exemplo. Um homem comum que decidiu não mais reagir, decidiu responder. E sua vida não ficou mais fácil, mas ele ficou mais forte, mais calmo, mais inteiro. E essa história, que poderia ser a sua, revela uma verdade fundamental. Você não precisa mudar tudo ao redor, precisa apenas mudar o ponto de onde você age, a partir da consciência, a partir do silêncio. A partir da força que nasce quando você escolhe não se perder de si mesmo. Em um mundo onde tantos gritam para serem ouvidos, quem fala baixo com firmeza chama mais atenção. Em ambientes onde se confunde respeito com medo, a serenidade se torna uma presença rara. E nesse espaço de contrastes emerge o verdadeiro poder, aquele que é sustentado pela coerência entre atitude e silêncio. Porque respeito não se impõe com autoridade forçada. Ele é percebido na forma como você se posiciona, mesmo quando ninguém está exigindo isso de você. Crisipo de Solos, uma das grandes mentes do estoicismo, dizia:
A razão é a muralha que protege a alma das tempestades emocionais. E isso nos leva a compreender que o respeito verdadeiro nasce da razão tranquila, do discernimento firme, da integridade silenciosa. Não há necessidade de ameaça, de controle, de estratégia. A simples constância de quem se respeita inspira naturalmente o respeito dos outros. Aquele que domina a si mesmo não precisa controlar os demais. Seu olhar transmite clareza, sua fala tem peso, seu gesto tem intenção, porque há coerência, há direção, há nobreza. E essa é uma forma de liderança silenciosa que não depende de cargos, de títulos ou de reconhecimento externo. Ela brota do solo da autopercepção e floresce no cotidiano através de pequenas escolhas. Imagine um juiz. Ele não grita para ser ouvido, não se impacienta para ser respeitado. Ele observa, ele pondera, ele responde. E essa é a imagem do modelo mental que você pode cultivar dentro de si. O juiz silencioso, aquele que diante de um conflito não se apressa, que diante de um ataque não revida de imediato, que diante de uma escolha busca a sabedoria antes da pressa. Esse tipo de comportamento é raro, mas profundamente transformador. Porque à medida que você se torna esse centro de estabilidade, você inspira mudança ao seu redor, sem precisar convencer, sem precisar argumentar, sem precisar impor. A chave estoica para ser respeitado está justamente em não buscar o respeito como objetivo, mas em vivê-lo como estado, um estado de presença, dignidade e consciência. E isso sim, ninguém pode tirar de você. Sêneca nos lembra que ser ferido por palavras só é possível se dermos a elas poder de espada. E talvez esse seja o ponto final mais profundo para essa jornada. A fraqueza não nasce do que acontece ao nosso redor, mas da permissão silenciosa que damos para que isso nos desestruture por dentro. Você pode ser sensível, pode sentir profundamente, pode se emocionar. Isso não é fraqueza. Fraqueza é reagir sem pensar, agir sem refletir, explodir sem compreender. Imagine uma rocha no meio de um rio. As águas correm furiosas, empurram, contornam, tentam mover, mas a rocha não se altera. Ela não briga com a correnteza. Ela permanece porque ela tem raízes profundas, porque ela sabe quem é. Essa é a imagem da verdadeira força. Não é gritar mais alto, nem reagir mais rápido. É permanecer. Zenão de Sítio disse: a liberdade nasce quando obedecemos à razão. E obedecer à razão não é ignorar o coração. É integrar mente e emoção para que a ação seja coerente, limpa, firme. Não é sobre frieza, é sobre lucidez. Não é sobre silenciar tudo. É sobre discernir o que merece resposta e o que não merece nem presença. Dominar a si mesmo não é um desafio para poucos. É uma disciplina para todos que desejam viver com dignidade e paz. Porque viver bem não é ter tudo sob controle. É estar em paz com aquilo que não se pode controlar. E isso é uma escolha que se faz todos os dias. A verdadeira força não grita, não reage, não precisa provar. Ela apenas permanece. Porque já entendeu que a paz não é um lugar onde tudo está perfeito. A paz é a postura que você assume diante da imperfeição. Qual dessas verdades mais mexeu com você hoje? Compartilhe nos comentários e ajude outras pessoas que também estão lutando para encontrar sua força silenciosa. Se este vídeo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e envie este conteúdo para alguém que merece ouvir essa mensagem de consciência e transformação.